compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Fé para crer na ressurreição de Cristo. A paz do Senhor Jesus, queridos superintendentes, queridos alunos, queridos professores das lições bíblicas de jovens da nossa querida CPAD. Que bom estar de novo com você para mais uma aula. Dessa feita a gente está com a lição de número 12, Fé para crer na ressurreição de Cristo. O nosso texto principal está no Salmo 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O resumo da lição nos coloca a seguinte questão: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. A lição está dividida em 3 pontos: teorias a respeito da ressurreição, evidências da ressurreição de Jesus e a natureza da ressurreição de Jesus. Você tem 3 objetivos principais, meu querido professor. Primeiro, você precisa destacar as teorias a respeito da ressurreição. Existem muitas teorias, inclusive para os seus alunos que estão em universidades ou têm contato com teologias não ortodoxas que vão negar a ressurreição literal de Cristo e às vezes fazem essa negação de forma muito sutil, mas plantando uma sementinha de dúvida. Então você precisa ficar atento a essa questão. Então você precisa destacar as teorias a respeito da ressurreição, saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus. Seus alunos precisam chegar ao final da lição com essa compreensão e compreender a natureza da ressurreição de Jesus. Já adiantando que foi uma ressurreição literal, não apenas algo mítico que aconteceu na fé, no desdobramento da fé do povo. Então você tem esses 3 objetivos para destacar com seus alunos durante esta lição. Bem, é necessário a gente afirmar que a ressurreição de Jesus dentre os mortos é a pedra angular, uma doutrina central da fé cristã. A ressurreição de Jesus é mencionada mais de 104 vezes no Novo Testamento. E aí uma pergunta: qual é a importância do fato da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, foi o cumprimento à risca. Em primeiro lugar, foi o cumprimento à risca da palavra dos profetas e do próprio Jesus. Salmos 16, 10, Isaías 28, 19, Isaías 53, 10, Mateus 16, 21, Mateus 17, 23. Poderia citar muitos outros, mas esses textos já são suficientes para mostrar que a ressurreição de Jesus foi o cumprimento à risca de profecias. Em segundo lugar, a verdade das Escrituras foi justificada, pois dependem do fato da ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, os textos bíblicos seriam mentirosos. Ou seja, em segundo lugar, a verdade das Escrituras foi justificada, pois dependem do fato da ressurreição. Lucas 24, versículo 44 ao 46, Atos, capítulo 17, versículo 3, nos diz isso. Em terceiro lugar, também foi a evidência central da divindade de Jesus, Romanos 1, versículo 4.
Se Jesus não houvesse ressuscitado, ele seria um pregador de boas palavras que caminhou pela Palestina. Poderia ter sido um revolucionário, como muitos o querem chamar, mas a ressurreição, ela foi uma evidência central da divindade de Jesus. Em quarto lugar, a ressurreição de Jesus é um atestado de veracidade à fé cristã e a consequente pregação do Evangelho da graça de Deus, o testemunho dos apóstolos e a certeza do juízo final e o fundamento da esperança dos justos na salvação eterna que os aguarda no céu. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 4, Atos capítulo 10, versículo 39 ao 41, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Só esse pedaço da introdução aqui, nós poderíamos desdobrar em várias aulas, segundo esses quatro pontos que nos mostram da importância do fato da ressurreição de Cristo. No entanto, não são poucos os que buscam negar a ressurreição e, com isso, retirar de Jesus a sua singularidade e igualar o Evangelho às religiões presentes na história da humanidade. E nessa lição nós veremos algumas objeções a respeito da ressurreição e as respostas que nós podemos dar a elas. Então, o primeiro ponto da lição vai falar sobre teorias a respeito da ressurreição. E claro, a gente precisa voltar a um tempo chamado o iluminismo, né? Então, o iluminismo e a ressurreição de Jesus. Dentre dessas teorias, há uma afirmação que os críticos fazem, que a ressurreição de Jesus é algo que não aconteceu no fato, não aconteceu de fato na história. O século XVIII e a sua busca pela razão e provas, entre aspas, incontestas, como fontes fidedignas da realidade, levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição. Um deles é Lessing, influente pensador alemão. Ele é um exemplo sobre essa questão da dúvida sobre a ressurreição. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Por isso, ele entendia que as verdades religiosas não podem jamais serem provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil. Por que ele deveria crer, segundo a visão deles, né? Por que ele deveria crer em algo que ele mesmo nunca viu e nem tem nenhuma experiência pessoal ou imediata da ressurreição? Para ele e os seus seguidores, os evangelhos não são fontes confiáveis e ele pessoalmente nunca havia visto ninguém ressuscitar e nem conhecia alguém que pudesse confirmar pessoalmente alguma ressurreição. No centro da discussão do iluminismo, abrindo aspas, ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano, ou seja, a capacidade de pensar, ou de cada um pensar e conhecer o mundo por si mesmo. A ressurreição não é um aspecto presente na experiência contemporânea. Portanto, por que crer nos relatos neotestamentários? Conforme a sua lógica, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu. Para Lessing, a ressurreição é um grande equívoco. Então começou-se a discutir a ressurreição como mito. Estudiosos, influenciados pelo iluminismo, buscaram compreender a fé a partir de pressupostos que milagres são impossíveis. Nós vimos isso na lição anterior sobre fé para crer que milagres existem. Mas muitos estudiosos
influenciados pelo iluminismo, buscaram compreender a fé cristã a partir de pressupostos que milagres são impossíveis, tais como a ressurreição. David Strauss desenvolveu a ideia da ressurreição como mito sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que aconteceu na fé das pessoas, algo concebido na mente, uma projeção de memória que levou à ideia de uma presença viva. Portanto, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado em um Cristo ressurreto e imaginário em um Cristo mítico. Por exemplo, uma coisa bem simples. E eu já tive alguns professores que me fizeram essa pergunta. Napoleão Bonaparte existiu como uma figura histórica? Você responde, existiu, como eu respondi para o meu professor. E aí ele contou uma história qualquer de Napoleão Bonaparte. E ele disse assim, essa história que eu acabei de lhe contar de Napoleão existiu? Aí eu disse, não sei, não conheço todos os fatos históricos da vida dele. Aí ele disse assim, as pessoas dizem que aconteceu, mas não há nenhum relato escrito sobre esse acontecimento de Napoleão. Aí esse professor disse, Napoleão existiu como uma figura histórica na história humana, mas muitas coisas atribuídas a ele ocorreram nas lendas, na mente das pessoas que foi criada a respeito dele. Aí eu disse para esse professor assim, você está brincando, né? Você quer comparar Napoleão Bonaparte à pessoa do Cristo, do Filho de Deus, que dividiu a história da humanidade antes e depois de Cristo. Mas o fato é que, teoricamente, é essa mesma comparação que eles fazem. Um Cristo morto, literalmente, foi transformado em um Cristo ressurreto e imaginário, em um Cristo mítico, na fé das pessoas. Strauss, então, populariza a ideia que os evangelhos possuíam um caráter mítico, por serem pessoas que compartilhavam uma visão mítica, que dominavam o mundo no qual eles estavam inseridos. Então, se havia mitologia no mundo que esse pessoal estava inserido, então a mitologia ela passou, ela foi acoplada ao texto bíblico, porque os escritores possuíam visões míticas da realidade. A perspectiva de Strauss migra também para a teologia. O teólogo alemão muito famoso, Rudolf Bultmann, entendia que nessa era científica era simplesmente impossível acreditar em milagres. Assim, acreditar na ressurreição corpórea de Cristo não era possível. Para ele, é impossível usar luz elétrica e o rádio. Na época dele não tinha internet ainda, senão ele colocaria também. Mas ele disse que é impossível usar luz elétrica e o rádio, ou quando doente, recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo dos espíritos e de milagres apresentados pelo Novo Testamento. Bultmann tinha essa opinião. Isso é um problema. Eu entendo a importância, deixando bem claro para os meus, ou para aqueles que estão me assistindo, eu entendo a importância de Bultmann para a teologia e o grande acadêmico que ele foi, e que ele tentou tornar a fé compreensível em um mundo racionalista, em um mundo da universidade que ele vivia. Mas daí ele mexeu numa pedra angular da fé, que é a própria ressurreição de Cristo, como fato literal. Bem, assim, a ressurreição, conforme esse teólogo e outros que seguiram, deveria ser entendida como um mito puro e simples, onde Jesus havia ressuscitado na fé dos discípulos, mas não na história como fato. Bultmann desvia a atenção do Jesus histórico para a proclamação da igreja sobre Cristo. Para ele, não faz diferença se a ressurreição de Cristo é um fato histórico. O importante para ele é que na pregação, no querigma, Cristo havia ressuscitado. Mas isso é um problema. De novo, eu volto que isso é um problema. Tentou-se
adequar a mensagem cristã a uma circunstância do mundo daquela época e mexeu-se numa pedra angular do Evangelho, que é o que muitos, de outras formas, tentam fazer hoje. Mas existe uma verdade fundamental. É uma verdade fundamental, a ressurreição de Cristo. E aí o ponto 2 da lição vai falar sobre evidências. Desde os dias mais antigos, a crença da sobrevivência da alma e sua imortalidade era comum. No entanto, a ideia da ressurreição do corpo, que passaria também a imortalidade além túmulo, unindo-se novamente à alma, era um conceito distante das religiões antigas. A ressurreição, biblicamente entendida, diz respeito ao corpo humano e não da alma. A alma não pode morrer, a alma não pode deixar de existir. Então, a ressurreição de Jesus é uma das duas verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a morte expiatória de Cristo para o perdão dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 1, 3 e 4. A junção da morte e da ressurreição são as boas novas de salvação. Então, se eu nego a morte, ou se eu nego a ressurreição, eu estou negando as boas novas do Evangelho. Se como outros inimigos da fé cristã dizem que Jesus não morreu na cruz, que outro morreu no seu lugar, como dizem algumas outras religiões, se eu nego que Jesus ressuscitou literalmente, eu estou negando as boas novas. O que seriam então as boas novas? Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados. E segundo, que ele ressuscitou dos mortos. Se essas duas verdades não estiverem na pregação do Evangelho, não é Evangelho. É autoajuda, mensagem para te jogar para cima, para melhorar o seu ânimo, e amanhã você está triste de novo. Então, se eu tirar morte e ressurreição, eu desestabilizo, eu deixo de ter o Evangelho de Cristo. Sem a ressurreição e a morte de Jesus, ele seria apenas mais sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas uma morte heróica, como tantas outras que haviam ocorrido. A ressurreição diz respeito, inclusive, à afirmação da divindade de Cristo. Se a ressurreição de Jesus dentre os mortos não puder ser estabelecida, o cristianismo se esvazia. As provas internas dos evangelhos, preste atenção, querido professor, as provas internas dos evangelhos são 4 relatos separados e independentes. Atente-se a isso. As provas internas dos evangelhos são 4 relatos separados e independentes. Por que isso é importante? Porque, embora exista harmonia entre eles, essa harmonia só aparece em estudos mais acurados. Existe esta harmonia nas narrativas da ressurreição, são relatos de pessoas diferentes. Em cada uma delas, observa o evento a partir do seu ponto de vista. Esse tipo de harmonia não seria possível caso a produção da narrativa fosse feita em conjunto. Se eles se juntassem, vamos criar uma teoria aqui, tal, você escreve isso, eu escrevo isso, eu escrevo isso. Então, não é, a análise do texto não permite essa compreensão. Foram relatos, 4 relatos separados e independentes. E esta harmonia nas narrativas são harmonias feitas por 4 pessoas diferentes, analisando o acontecimento de 4 ângulos diferentes. E esse tipo de harmonia não é possível caso a produção da narrativa fosse produzida em conjunto. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. Será que eles estavam em um surto coletivo? 4 pessoas separadamente produzem texto sobre o mesmo assunto, sem que esse texto nunca tivesse acontecido? É preciso mais fé
para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas. Além disso, percebe-se em cada um desses relatos indicações de testemunhos ou de testemunhas oculares. Relatos de testemunhas oculares são diferentes daqueles que eu ouvi dizer. Há pessoas que narram o fato. Além disso, há a evidência circunstancial. O que é isso? O que é a evidência circunstancial? Sem dúvida nenhuma, a verdade fundamental pregada nos primeiros anos da igreja era a ressurreição. É fato que os apóstolos proclamaram constantemente a ressurreição de Jesus. Por que cargas d'água os apóstolos usariam uma mentira como pedra fundamental do seu credo? Eles guiavam suas vidas por meio desta doutrina. Eles mesmos declararam que viram Jesus ressuscitado. Não é crível que os apóstolos tenham crido em uma história, sem H, em uma história a partir de um incidente imaginado. Será que eles estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Será que Pedro estaria disposto a ser chicoteado? Será que Tiago estaria disposto a ser decapitado? Será que Pedro estaria disposto a morrer de cabeça para baixo? Será que Paulo, estudado aos pés de Gamaliel, estaria disposto a ser decapitado, ele como cidadão romano, por uma fraude? Um outro fato conhecido e circunstancial foi a mudança do dia de descanso. Desde os tempos imemoriais, os judeus haviam celebrado o 7º dia da semana como dia de descanso e adoração. O lógico era que a igreja mantivesse esse costume. No entanto, em Atos dos Apóstolos e nas histórias dos primeiros cristãos, podemos encontrá-los se reunindo no primeiro dia da semana. Nada mais complexo que mudar dias sagrados, sendo um costume enraizado. É significativo dizer que não houve um decreto consagrando o primeiro dia da semana como dia de descanso e adoração para os cristãos, mas houve um consentimento geral. Somente algo extraordinário poderia explicar essa mudança. Os apóstolos afirmaram que o ocorrido foi exatamente a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, os discípulos ficaram arrasados. E o texto bíblico nos prova isso. Eles ficaram arrasados, tristes, deprimidos, desiludidos, seguiram outros caminhos, foram pescar, foram embora. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, outros foram para a pesca. E esses 2 discípulos do caminho de Emaús nem estavam contados entre os 12. Eram entre o corpo maior de discípulos, talvez, entre os 70 que Jesus enviou para dar testemunho em outro momento. Mas o fato é que eles estavam desiludidos, arrasados, seguiram outros caminhos. Porém, após se encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição mental foi alterada. Em Atos 4:10, Pedro, que havia negado Jesus, no momento da crucificação, se coloca de pé e denuncia aqueles que o haviam crucificado e informa que Deus o ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 5, versículo 29 e 32. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado e que habita entre nós. Outra questão é os evangelhos. O texto dos evangelhos ele é puro. Os evangelhos que temos hoje são os mesmos originalmente escritos. Pode acreditar nisso. Devido à necessidade de instrução e da devoção pessoal, os textos dos evangelhos foram copiados muitas vezes pelos escribas, o que aumenta a preservação do texto original, visto que há inúmeras cópias que podem ser consultadas. Nenhuma, preste atenção, querido professor, nenhuma outra obra antiga está traduzida em tantas línguas e mesmo assim concordando com o conteúdo, sendo o texto do Novo Testamento excelente em todos os aspectos, como qualquer outra obra clássica da
antiguidade. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos pelos 4 evangelistas, 5 autores de cartas, testemunhas e contemporâneos, que abrangem um período que se estende do nascimento de Cristo ao ministério dos primeiros apóstolos. As cartas de Paulo são datadas entre os anos 48 e 67 depois de Cristo, aproximadamente, situando-se em uma época na qual os adultos haviam sido contemporâneos de Cristo e podiam, portanto, reagir com relação à veracidade dos seus escritos. Ora, meu querido professor, meu querido aluno, a fé não fecha os olhos para a razão. Na verdade, a fé pode abrir os olhos para ver o que parecem contradizer todas as analogias extraídas da experiência humana. Podemos chamar a ressurreição de acontecimento histórico. Por quê? Porque ocorreu em um lugar determinado, na Palestina, em um tempo definido, poucos dias após a Páscoa e antes do Pentecostes. O conhecimento desses eventos depende de testemunhas que passaram adiante o relato do que ouviram e viram, como nos diz o evangelista e historiador Lucas. O cristianismo é baseado no evangelho da ressurreição de Jesus de Nazaré. Porque nesse acontecimento, Deus aclarou a reivindicação de Jesus de ser o representante primordial do reino vindouro de Deus. Seria impossível o cristianismo ter iniciado se a crucificação tivesse sido o fim absoluto de Jesus. Nesse caso, a causa de Jesus teria perecido com ele. Ele seria um líder político, tão adorado, por exemplo, por teólogos marxistas. Mas ele teria sido apenas um líder político que morreu nas mãos de uma elite religiosa por meio de um império opressor que subjugava as nações do seu tempo. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus dos mortos, Deus elevou a causa pela qual viveu e morreu ao mais alto poder da história da salvação. Nesse ponto, surgiu a Igreja de Jesus como criação do Espírito para anunciar a chegada da nova vida alcançada em Cristo, uma vida isenta da morte, que Jesus herdou por meio da ressurreição, sendo ele as primícias dos que dormem. Ora, meu querido professor, termine esta lição dizendo para os seus alunos a importância da ressurreição de Jesus. Termine esta aula louvando a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como nos diz a conclusão da nossa lição, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é o cabeça da igreja, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento o convencerá. Mas saiba que o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe você e até a próxima lição.